noite, está no ar mais um episódio do Interligados Podcast. E hoje vai ser em dose dupla. Hoje vai ser em dose dupla porque o primeiro foi sensacional, o segundo foi maravilhoso, o terceiro foi incrível e hoje vem dose dupla para vocês. Vamos lá, vamos para o primeiro convidado. Nosso primeiro convidado, ele é o maior engenheiro de Brasília. Gente, vocês acham que eu recebo assim qualquer pessoa? Não, é um engenheiro de Brasília. Ele é casado com Daniela, pai de Amanda, de Arthur, levita, pregador da palavra, e nas horas vagas ele é coach de casais. Né, eu já dei uma dica, é dele mesmo que eu estou falando. Josenberg, mais conhecido como Berg. Vem, Berg! E vamos para o segundo. O segundo convidado, ele é um empresário nato. Gente, empresário. Aqui está o grande PIB, sabe, de Brasília, está aqui nessa mesa hoje. Pregador da palavra, casado com a mulher mais linda desse podcast. Pai do Labareda, e se você precisar de fazer cálculos, pode chamar ele. Que ele, é bom. É dele mesmo que eu estou falando. Israel Lima, meu marido. Gente, muito, muito obrigada pelo aceitar o convite, esse desafio, né? O Berg, que é meio tímido, né? O Berg, ele foge. Berg, ele é cantor, hein, gente? Quem quiser convidar, a agenda dele está aberta. Daniela é secretária. Israel, também, obrigada por aceitar esse desafio. Não foi fácil, mas consegui. Muito obrigada, gente. Obrigada. Por nada, nós que agradecemos. Eles estão tímidos, gente. Eles estão tímidos porque eles estão nervosos. Mas vamos lá, gente. Vamos começar. A história de vocês é incrível. Incrível. Então, assim, vamos começar do início. Berg, conta um pouquinho para a gente como é que foi a sua infância. Então, de primeira mão, eu quero agradecer, a oportunidade do convite. A minha infância, acho que como a de muitos jovens, foi um pouco difícil, passei algumas dificuldades, mesmo eu tendo meu pai como funcionário público, minha mãe muito trabalhadeira, então, mesmo assim, ainda teve algumas dificuldades que vieram aparecendo, porque quando a gente é jovem, a gente acha que é independente e consegue fazer tudo sozinho, E, ao longo do tempo, as coisas foram provando que a gente sempre depende de alguém. E eu aprendi da forma mais difícil, que eu tive que passar pessoalmente por algumas dificuldades. Para entender, E você, Israel, filho de pastor, Como é que foi a sua infância? Me fala um pouquinho dela. Boa noite. Primeiramente, quero também agradecer por essa oportunidade e acredito que esse podcast vai alcançar muitas pessoas, inclusive muitos jovens. A minha infância, eu já com os meus 5 anos de idade, tive a infelicidade de perder uma mãe e no mesmo ano uma irmã recém-nascida, e o tempo foi passando e quando a gente pensa que vai agora estabilizar e dar tudo certo, aí veio outro baque, perdi meu pai aos 14, mas foi naquele momento que eu tive um encontro com Jesus e o Senhor foi me moldando até eu estar hoje mais já sarado, das frustrações da vida, que é inevitável. E o Senhor Deus tem estado comigo nos momentos que eu tenho vivido. E a infância de vocês dois, assim, como é que foi vocês pequenos, assim, crianças? Você foi aqueles meninos arteiros, menino jogava bola, ficava na rua até tarde com peças de Todd, como é que foi? Então, eu sou mais velho de 4 irmãos, homens, Então, eu saí de casa, minha infância com meus irmãos foi muito boa, muita bagunça, muita alegria, A gente não media esforço para nada. Futebol, vivia não, tanto que a gente saía às vezes de manhã, voltava às 11 horas da noite. Minha mãe já estava com cinto esperando a gente. Mas quando deu em volta de uns 13, 14 anos, aí eu saí de casa, Meu pai separou da minha mãe. Eu tinha 9 anos, aí eu morava só com minha mãe e tal, e muita influência.
de amigos, até de parentes, né? Aí acabou que eu saí de casa, fui morar com minha avó e ao decorrer do tempo tive envolvimento com drogas, com furtos, com algumas outras coisas que acabou que veio aquela tristeza muito grande, né? Andando com pessoas erradas, muita dificuldade, né? Não ouvia conselho de ninguém, achava que eu era independente. Um dia andava com um rapaz que até já faleceu, chamado Peruca. Foi o meio pelo qual eu conheci a Deus, né? Foi o Peruca. Ele deu um câncer debaixo do braço aqui, né, na axila, e Deus curou ele desse câncer, então ele resolveu sair pregando o evangelho. E ele ganhou muita alma, né? Tanto que eu fui um desses que ele ganhou para Jesus. Só que eu, cabeça verde, né, imaturo, fiquei um mês na igreja, logo saí, né, mundão, que é como a parábola do semeador fala, né? Tem semente que caiu em boa terra, tem semente que caiu entre espinhos e tem semente que caiu em pedregulhos, né? Aqueles que caíram entre espinhos, as coisas do mundo veio e sufocou, e ele não teve raiz ali para se firmar, morreu. Da mesma forma, o que caiu em pedregais e o que caiu em boa terra se desenvolveu e deu fruto, né? Isso foi isso que aconteceu. E você, Israel, como é que foi Conta um pouquinho pra gente. Então, a minha infância, ela praticamente foi vivida ali na Candangolândia, né? Uma cidade satélite aqui de Brasília, acho que 17, 15 quilômetros aqui do plano piloto. E a minha infância ali, a época da escola, mesmo meu pai sendo pastor, eu ia para a igreja dia de domingo, só que já ali na escola já envolvi com aquelas amizades que infelizmente não era da parte de Deus. E ali comecei a conhecer o famoso narguilé, né? E ali comecei a conhecer meninos que vendiam droga e tal, até eu chegar a um ponto de ter uma bicicleta e eles mandaram eu entregar aquela quantia e eu ia entregar. E num determinado dia, à noite, tinha uma senhora amiga minha que vendia batatinha na porta da escola, né? Ali na Praça do Estudante. E um dia à noite eu estava lá tranquilo, ajudando ela a vender as batatas, que ela também me dava uma ajuda. Eu sempre, desde pequeno, gostei de trabalhar, gostei de ir atrás do que é meu. E um dia, de repente, do nada, e essa Praça do Estudante, antigamente, há muitos anos atrás, tinha uma polícia civil do lado dela. E eu estava ali tranquilo, ali, de boa, do nada, chegou os policiais disfarçados, todo mundo que estava ali na praça eles prenderam, levaram para a delegacia. E eles já estavam há muito tempo fiscalizando aquilo ali que estava acontecendo, né? E nesse dia foi um dia decepcionante para mim, porque tanto meu pai como a minha madrasta na época, os dois eram pastores, e se eu não me engano era um dia de quinta-feira, estava tendo culto lá na igreja. E aí os policiais me pegaram, e aí eu, por ser de menor, só saía da delegacia se algum responsável fosse lá buscar. E aí ela teve que descer de pé lá, para quem conhece a Candangolândia ali, próximo à lotérica, até lá na escola Juscelino Kubitschek, de pé, para ir me buscar. E aí depois disso eu vim no caminho e ela veio começando a me dar conselhos, falando: seu pai é pastor, está pregando a palavra de Deus uma hora dessa, e você fazendo eu passar por essa situação, não quero mais você nessa vida. E a partir daí eu comecei a ter um amadurecimento a mais, até chegar no ponto de Deus olhar para mim em um culto de jovem no sábado à noite, e eu ver que tudo que eu estava fazendo ali não ia futuramente valer a pena para a minha vida. Olha só que legal, os dois teve uma história praticamente um pouco semelhante, né? As amizades, as influências, elas te levaram para caminhos, né, que não foram caminhos legais, né? E muitos jovens hoje em dia
dentro da igreja, Israel, né? Dentro da igreja, o Berg, você cresceu num meio cristão ou não, Berg? Não, somente minha avó era evangélica, né? Aí, através dela também, ela sempre pregava, mas a gente jovem não queria dar Nunca muita ouvi, atenção, nunca quis ouvir, né? Aí foi mesmo através do Carlinho, do Peruca, né? Que eu vim conhecer a Deus, né? Igual eu tava falando, eu fiquei um tempo na igreja, aí logo depois de uns 30 dias saí, voltei para o mundo. Mas aí passou mais ou menos um ano, eu ouvindo a usina, né? Sentindo aquela saudade da casa de Deus. Lembrando sua avó falava, né? Lembrando do que minha avó falava, da pregação do Carlinho. Então veio dando aquela ansiedade de voltar para a igreja, aquela vontade, né? Tanto que eu até liguei para ele, falei: Carlinho, passa lá em casa sábado ou domingo que eu vou para a igreja com você. E o inimigo, ele tentou muito não deixar eu ir esse dia para a igreja, né? Não sei se eu já te contei a história, Carol. Acho que eu já contei para Israel, foi muito difícil. Tanto que eu falei: Carlinhos, passa lá no domingo que eu vou para a igreja. E eu já estava convicto que eu queria aceitar Jesus, eu queria mudança na minha vida, né? Porque eu tinha uma família já que era difícil. Desestruturada, né? Você era o mais velho. Eu era o mais velho dos meus irmãos. Aí já tem aquele peso, né? Já de ter que cuidar, responsabilidade. De responsabilidade. Meus parentes já é bagunceiro também, né? Que quem conhece sabe. Então eu tinha tudo para ir para o caminho errado. Tanto que tinha momento que eu perguntava assim na minha vida: Senhor, será que eu ainda vou ter uma família na vida? Será que eu vou ter uma casa? Você se questionava, né? Eu me questionava. Tanto que eu olhava para o céu, eu não conhecia Deus, mas era tudo por meio de fé, do que eu ouvia. Eu falava com Deus, falava: Senhor, será que eu vou ter uma família? Como vai ser minha vida? Só que a gente vivia envolvido em influência, né? O cara chegava, um chamava: vamos ali fazer tal coisa. Você olhava o meio, você fala: não, aqui não tem como, não ver família ali não. O meio, não olhar para um lado, olhar para o outro. Sim, aí eu falei: Carlinhos, passa lá em casa que eu quero ir para a igreja no domingo com você. Aí tá, isso era uma terça-feira mais ou menos. Aí quando foi no sábado, ele falou assim: Berg, tem como você descer lá para a igreja que não vai dar para mim passar aí, que eu tenho que fazer tal coisa. Acho que já era o inimigo preparando ali para mim desanimar, né, e não ir, né? Só que eu estava muito convicto do que eu queria. Aí eu falava: não, beleza, pode deixar que eu vou descer. Aí já apareceu uma menina, para você ver. Já apareceu uma menina que eu ficava lá: ei, Beck, como é que faz? Vamos ficar hoje e tal? Aquela conversa. Eu falei: não, vou para a igreja e tal. Aí desci, fui no caminho, pra você ver. Aí quando eu tô descendo, era lá na Candangolândia, tem um salão comunitário, Israel conhece. Aí tinha um colega meu que estava tendo um show de hip hop, e eu gostava. Aí ele falou: e aí, Beg, eu que tô na portaria, coloco você pra dentro. Você viu a dificuldade. Já abrindo já todas as possibilidades. Pra já. mim não ir mesmo pra igreja. Aí tá, não, eu falei: não, valeu aí, eu vou descer. E continuei descendo. Quando chegou outro cara em mim e falou: Beg, a outra fulana ali que ficava com tu, tá chorando ali, dizendo que te ama, tal, tem como você levar ela para casa? Eu falei: não tem como, eu vou para a igreja. Estava convicto do que eu queria. Aí desci para a igreja, nesse dia eu aceitei Jesus e firmei, eu era esse dia foi um encontro, né? Foi um encontro com Deus de verdade. Eu não queria saber, nem namorar eu queria. Eu fiquei foi anos lá, nem menino eu queria, porque minha avó, eu queria tanto servir a Deus. Estava entregue, né? A sua cabeça não tava para Deus, né? Só para Deus mesmo. Eu ia para o hospital pregar o evangelho. No primeiro amor, né? Eu estava naquele primeiro amor mesmo, forte. Onde falava: vamos orar no monte. Eu falei: vamos virar 2 dias aqui orando, bora. Eu estava convicto do que eu queria, servir mesmo a Deus de verdade. E assim, foi tantas coisas. Acho que meu testemunho é tão longo assim que se eu passasse aqui horas assim, eu estou resumindo assim o máximo possível só para poder filmar aqui, mas é muito grande. É forte. E Israel, vamos voltar um pouquinho assim. Quando você teve seu pai, sempre foi um exemplo na sua casa, né? Seu pai pastor, né? Sua madrasta também. E aí, eles naquela cena, naquele momento, você na delegacia, o que passou na sua cabeça? Ainda eu era muito
um adolescente, né? 13, 14 anos. Ainda era meio imaturo. Confesso que ali ainda não passou nada na minha mente. Mas algo que tocou muito na minha vida foi anos depois, quando ele chegou a falecer, que era só agora eu, meu irmão e a minha madrasta dentro de casa. E ali eu tive a felicidade de ter um jovem cristão na minha sala de aula que me convidou para ir para uma igreja. Eu ia na igreja do meu pai, mas ia por obrigação. E talvez esteja alguém escutando esse podcast e você vai com seus pais dia de domingo para a igreja, mas você não sabe nem por que você vai. Você vai porque para não apanhar, né? Você vai por obrigação. E eu por muito tempo fui na igreja por obrigação. Eu ia por obrigação, mas com os amigos da sala de aula eu fumava narguilé, com os amigos da sala de aula eu bagunçava, eu reprovava, e aquilo desagradava o Senhor. Só que chegou um dia, na 7ª série, aqui no bairro Tele Brasília, aqui no Riacho Fundo 1, que um amigo meu me chamou, falou que ia ter um culto de jovens no sábado lá na igreja, e eu fui para esse culto como se para sair de casa, entendeu? Sem saber o que ia acontecer lá. Só que o Espírito Santo tinha um encontro ali marcado naquela noite. Amém. E ali o louvor estava tocando, e quando eu me dei conta, eu já estava ali ajoelhado no fim do culto, no fim da pregação. Deus tocou no meu coração com aquela palavra. E ali naquele dia eu lembro que eu aceitei Jesus. Ali veio também o primeiro amor sobre mim. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu tinha um notebook e eu apaguei todas as músicas ali que desagradavam a Deus. Eu apaguei os funk, os rap, os reggae, os sertanejos. E ali eu comecei a focar nas músicas que eu sempre vi meu pai escutando. Inclusive hoje, você sabe que a minha cantora preferida é a Shirley Cavalhais. Porque eram os louvores que tocavam ali em casa pela manhã, que começou a tocar agora no meu ouvido. E até hoje eu estou na academia malhando, eu estou ouvindo Shirley Cavalhais, estou ouvindo Lauriette, estou ouvindo Cassiane, porque são louvores que tocam na nossa alma. Então tudo que era do mundo, ali eu deixei de lado e passei agora a servir a Deus de verdade. E hoje, até hoje, Deus tem me sustentado, Deus tem estado comigo nessa caminhada. É interessante, né? Como a gente pode estar em qualquer lugar quando a gente tem um encontro assim verdadeiro, um encontro assim, não importa aonde você passou, o que você viveu. A gente teve aqui a Midian que contou o testemunho dela também, do quem ela era e o que quando Deus tem uma promessa, né? Não importa. A gente teve o último podcast foi da Carol e a Carol ela fala sobre isso, né? Quando ela via que estava tudo acabado, ela não viu uma luz no fim do túnel. Quando ela falou assim, acabou, Deus vem e parece que faz uma viravolta, né? Você nem imagina, Deus ele vem assim, modifica tudo. E teve algum momento, assim, de todo esse momento da vida de vocês, que você olhou e falou assim, não, eu acho que não tenho mais saída, não tenho mais futuro, talvez eu... Aí, sabe quando a esperança, quando você chega ali no fundo do poço, ali, em algum momento você olha para um lado, olha para o outro, você fala, não. E aí vem Deus e te resgata. Teve algum momento? Teve um momento na minha vida, que foi depois que aconteceu essa situação toda, que meu pai chegou a falecer, no ano de 2012. Eu fiquei ainda um ano na casa da minha madrasta, e depois desse um ano, ela chegou para mim e para o meu irmão e falou, agora vocês têm que seguir o caminho de vocês. Você tinha quantos anos? Eu já tinha de 14 para 15. Uau. Ela falou, agora vocês têm que seguir a vida de vocês. E ela já estava já idosa ali, acho que já 60 anos, mais ou menos, 59 anos. E ela também já tinha os filhos dela, já tinha a família dela já. E aí ela falou, agora vocês têm que seguir a vida de vocês. E ali eu lembro que a minha irmã, que mora na Bahia hoje, ajudou meu irmão. E ele foi para morar no Valparaíso. E um amigo meu, que você conhece, o Rixelli. Um abraço, Rixelli. Ele ajudou. E ali, naquele momento, ele também me ajudou e eu fui morar um tempo na casa dele. Só que o que ficou marcado na minha vida foi que ela falou, dia tal, vocês precisam sair daqui de casa e aí vocês fazem o que vocês acharem melhor da vida de vocês. E eu lembro que o lote dela era grande e eu me ajoelhei lá no meio do lote. E eu acho que naquele momento ela até pensou que eu ia fazer uma oração contrária para ela, mas ali eu já estava com minha vida firmada em Cristo já. E eu lembro naquela oração, eu fiz 3 orações. Eu falei, Deus, nunca deixe faltar comida para mim comer,
roupa para me vestir, teto para me morar. E até hoje Deus nunca deixou faltar, porque desde muito antes, meu pai já orava por mim, minha mãe também, quando era viva, orava por mim. E Deus começou a usar os profetas e falar: eu tenho promessa na tua vida, eu vou te usar como um grande pregador da palavra, tu vai viajar às nações, eu sou contigo. E o Senhor, de lá para cá, tem cumprido tudo na minha vida, Ele não tem deixado faltar nada. Às vezes a gente desanima porque somos seres humanos, mas o Espírito Santo nunca me deixou sozinho de lá para cá. Forte, né? Porque 14 anos, né, Berg? Imagine. O Arthur tem quantos anos? Né? Arthur vai fazer 12. 12, um pouquinho mais velho do que Arthur. Imagine você ainda ali na adolescência, não é fácil, não. tipo, olhar para um lado, olhar para um outro e o que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Não vê Com nada. 14 anos. E você, Berg? Qual foi assim o momento? Você olhou e falou: não. Um momento que eu me vi assim, foi no momento que eu acredito que eu tinha uns 16, 17 anos, envolvido com muita droga. Era de manhã, usava droga, de noite. Tava perdido, né? É igual eu falava, tinha um momento quando eu estava mesmo sóbrio, real, assim, eu falava: Senhor, será que eu vou ter uma família? Será que eu vou ter um dia uma casa? Você começou a usar droga com quantos anos? Acredito que foi em torno de 14 anos, assim, por influência de amigos, né? Lança perfume e assim foi, né? A mesma idade do Israel, quando o Israel estava sem rumo, foi quando te apresentaram As as coisas drogas. erradas, assim. Aí eu comecei a usar droga, envolvido e tal, mexer com tráfico, com outras coisinhas assim que a gente acaba envolvendo mesmo, furto. E pra mim que eu não tinha solução não, assim, que eu nasci para ser daquela forma. Você já escutou alguma vez, tipo, você nasceu assim? Já, sim, porque o pessoal mesmo fala, né, aquelas pessoas que não conhecem a Deus, e fala: ih, você não tem jeito não, e vai morrer rápido. Ou morte é caixão ou... É morte, né? Morte, Não né? tem para onde correr. Aí, só que Deus tinha um enquanto o homem propósito, olhava né? assim, Deus olhava de outra forma. A semente ia uma hora cair em boa terra, né? Como foi o que aconteceu. Porque sua avó lá atrás já tinha plantado uma sementinha, Sim. né? E minha avó orava muito, né? Por mim, pela dificuldade que a gente passava, sem pai. E isso acontece muito, é a influência. O mundo, ele tenta colocar, o diabo e o mundo tenta colocar, às vezes o cara é preto, é pobre, ele coloca: não, você não tem chance para você, não tem jeito para você, não. Você é pobre, é preto. Você não, da mesma forma, às vezes, no homossexualismo. Às vezes as vozes falam: não, você nasceu assim. Ninguém nasce assim. Ninguém nasce assim. Tudo eu acredito que é um esforço, algo que vem acontecer e a gente vai negar ou aceitar. Ou você vai negar ou você vai aceitar. Se você aceitar, você está sujeito às coisas que vão acontecer com essa sua afirmação. Se você negar, você tem outra possibilidade, é como se fosse um escape. Você tem mais oportunidade de algo melhor acontecer, né? Foi o que aconteceu comigo. Então, depois de muita droga e tal, quando eu conheci esse outro jovem, que tanto que ele faleceu depois, ele se desviou, e eu falava: Carlinhos, volta para a igreja, você me ganhou para Jesus, você ganhou aqueles tantos de jovens lá que era drogado, mexia coisa errada. Foi muito jovem que ele ganhou para Deus, né? Ele falou: não, Beck, quando Deus tem um propósito na vida da gente, a gente vai voltar e tal e tal. Só que o tempo foi passando, ele envolvido de novo com outras coisas, acabou que ele levou um choque ali na prainha, no Lago Sul. Faleceu, né? Estava tendo uma festa lá e tal, ele estava envolvendo, então acabou que não teve a oportunidade de servir novamente, né, a Deus, né? E Deus tem sido tão bom com a gente, tão misericordioso, assim. Hoje eu consigo ver, assim, a gente fazendo uma retrospectiva trás, né? da nossa vida, porque olhar para trás só serve para isso, para comparar o que Deus fez na nossa vida. Porque olhar para trás a gente tem que largar. Tanto pode ser coisa boa ou coisa ruim. O passado a gente deixa para lá. E a gente foca só no que a gente deve fazer, no presente. Porque o futuro a gente nunca vai estar lá, né? O futuro só quem vai estar lá é Deus. Mesmo que amanhã eu acorde e viva, vai continuar sendo um presente, né? Nunca vamos estar no
no futuro. O futuro, a onipotência, a onipresença, a onisciência, só quem tem é Deus, né? Então, Deus, eu olhando para esse assim, pro passado, eu vejo assim a mão de Deus nos detalhes, nos acontecimentos, nas mínimas coisas, nas decisões que gerou tal coisa. Então, você vê a misericórdia e o amor dele pela minha vida e pela vida de outras pessoas, né? Eu até costumo, tem jovens que ele fala assim, que eu vou sair de casa, até comentando com a Carol aqui no começo. Tem jovem que ele pensa em sair de casa, que vai ter uma independência. Meus 18 anos, vou morar sozinho. Vou morar sozinho. Primeiro boleto aí. Moço, não é nada que você pensa, é totalmente diferente do que você pensa. Na hora que você chegar lá e você vê a realidade... Porque além das coisas, vem a responsabilidade de morar sozinho. Sim. O trabalhar e para você comer vai ser o mínimo. Você pode ver, quando você estiver doente, quem vai te ajudar? Quando você passa por os momentos de dificuldade, de problemas psicológicos, de dúvidas que vão vir, de decisões que você tem que tomar, quem vai te ajudar? Com certeza, se você tiver um companheiro, vai ser mais fácil de ajudar do que sozinho. Então, quando você pensar em sair da casa dos seus pais, pense bem, que não é nada do que você está pensando, é muito mais difícil. O mundo é difícil, né? Lá fora, né? A realidade é outra coisa. É bem difícil. E pensando assim em desafios, né? Da Bidian, ela falou muito sobre a importância do pai dela no ministério dela, né? A Carol já não teve tanto o pai dela presente, a pastora também falou sobre os pais dela, mas eu queria falar com vocês, vocês sentiram falta? No caso, o Berg é como se fosse órfão de pai vivo, né? Sim. A sua mãe, ela também foi presente. Como é que foi essa relação entre seu pai e sua mãe? Então, minha mãe, ela era mãe, né? Mãe é mãe. Sendo nervosa, minha mãe era muito nervosa, era uma paraibana muito brava. Então, ninguém aguentava, a gente apanhava muito, né? Meu pai já saiu de casa, eu tinha em torno de 9 anos de idade. Então, eu fui morar com minha avó. Não teve muito essa referência, né? Não teve, né? E a gente precisa dessa referência, né? Para a gente olhar e falar, eu quero ser igual ao meu pai. Ou, se for mulher, eu quero ser igual à minha mãe. Um exemplo, tem dúvidas que a gente tem. Eu mesmo tive dúvidas que eu ouvia pessoas falar, né? Diversas coisas. Só que eu ia vivendo com aquela imaginação, achando que era daquela forma. Passava uns 2 anos depois que eu vinha descobrir que não era daquela forma. Por quê? Porque não tinha nenhuma orientação, igual tem hoje. Eu falo com meus filhos, Daniela também. Então, faltou muita orientação de referência, né? A gente foi criado... O papel do pai e da mãe é muito importante, É importante porque senão a gente tanto na vida, no ministério, em tudo, né? Em tudo, porque a gente leva muito trauma, né? Tanto que quando você vê... eu mesmo, hoje, eu consigo analisar pessoas que, pelo comportamento deles, você sabe um pouco do passado dele, sem você conhecer o passado. Mas você começa a identificar, porque a gente começa a criar mecanismo de defesa pelo passado que a gente passou. São defesas que a gente cria na circunstância do momento, entendeu? Que aquilo ali fez a gente ficar forte, então a gente vai se repetindo aquilo ali. Tirou minha timidez, tirou minha dúvida, tirou... Então a gente vai ali sustentando aquilo ali, se repetindo, até encontrar uma forma melhor de mudar aquilo. E hoje você entende que o jeito da sua mãe hoje é praticamente tudo que ela viveu, né? Meio que uma... Sim. É como se fosse... A gente, nos últimos podcasts, a gente falou muito sobre isso, sobre a maldição hereditária, né? Sim. Mas aí vai passando em geração, ela vai recriando aquela imagem que talvez foi a mãe dela, né? Mas o que te fez não... falar, vou fazer diferente. Sim. Eu não tive um pai presente, eu vou ser um pai presente. A minha mãe foi um pouquinho brava, eu vou tentar não fazer os mesmos erros. Como é que hoje o Berg pai vê essa...
E é até interessante Viradinha você de falar chave. isso aí, Carol, porque minha mãe, pelo passado dela, ela foi a mais velha, ela teve umas dificuldades, trabalhou muito para ajudar na criação dos meus tios, né, com minha avó. Então tem uma coisa meio que parecida. Você falou de hereditariedade, né, e tem essa questão mesmo aí relacionada na minha vida, né? E Deus foi muito, muito misericordioso assim. Assim, a gente começa a pensar assim nas coisas, assim, é muito interessante, assim. Eu pensar que eu não ia ter um futuro, assim, para você ver. Quando eu olho assim, onde eu consegui minha casa, tanto que quando eu conheci minha esposa, depois de 3 anos, eu casei. Eu casei, né? Depois de 3 anos consegui comprar minha casa. Quando 1 ano consegui comprar o lote, né? Na verdade, 1 ano e pouquinho depois eu já estava com dinheiro para construir. Eu não era engenheiro ainda, eu era um pintor, mas eu era muito trabalhador. Eu trabalhava noite sim, noite não, à noite e de dia direto. Então eu queria ocupar sempre meu tempo, né? Eu tinha o objetivo de ter minha casa e tal. Via meus irmãos de carro e tal, mas eu falei, Eu quero também. eu quero minha casa, né? Eu quero. E Deus foi muito misericordioso, tanto que ele usou um vaso lá, um servo de Deus falou, que eu não conhecia, ele falou, você, Deus me mostra que você mora no que é dos outros. Eu falei, sim, eu moro de aluguel. Até me tirou de tempo, falou, então, não é dos outros? Ele ainda falou assim, eu falei, sim. Pois é, Deus me mostra que você vai ter sua casa. Passou mais ou menos poucos meses, eu consegui comprar o lote. É uma coisa interessante, quando a coisa é de Deus para Quando Deus acontecer. tem promessa, né? Parece que vai se encaixando. E Israel, no caso, quando você perdeu seu pai, com 14 anos, né? Então você perdeu a figura paterna. Você já não tinha a materna, perdeu a paterna. Ao longo desses anos, né, até hoje, sem a importância, sem um pai, né, presente e um pai vivo, em algum momento assim, você sentiu assim a falta que você falou assim, nossa, se eu tivesse meu pai aqui, e qual foi a importância de Deus nesse lugar? Porque a gente sabe que Deus, ele é o nosso pai, né? Muitos jovens e adolescentes talvez podem estar ouvindo e talvez não tenham um pai presente, ou filhos, né, órfãos de pais vivos, né? Talvez o pai nem conhece o pai, ou talvez o pai convive, mas não é um pai muito legal, ou o pai tem problema com alcoolismo, enfim, são diversos casos que a gente pode, né, estar relacionando aqui, mas qual foi a importância de Deus como seu pai na sua vida? A falta é inevitável, né? A ausência. Mas com o passar do tempo, não é que a gente se acostuma, mas a gente tenta aceitar, né? E com pouco tempo eu fui aceitando aquilo e vi que... foi difícil? Difícil, com certeza. Porque meu pai, eu era muito amigo do meu pai. Inclusive ele gostava muito de peixe, comer peixe. E sempre aos fins de semana, às vezes, ele ia na feira do Guará comprar peixe. E aí, quando eu dei por fim, eu vi que ele estava ali já morto, eu não tinha mais como ver ele. E aí, eu já trabalhando, ganhando meu dinheiro, eu já comecei a pensar, caramba, se meu pai hoje estivesse vivo, eu com o dinheirinho que eu tenho aqui, que não era muito, eu iria lá na feira do Guará, comprar um peixe para ele, fazer para ele, só para ver ele feliz comendo o peixe dele. Só que ele não tinha mais como fazer aquilo, porque ele já estava morto. Então vai ter momentos na vida que a gente vai querer fazer algo e não vai ter mais como fazer, porque a pessoa não vai estar mais presente. Então, talvez você jovem que esteja me ouvindo aí, talvez a sua mãe é chata, o seu pai é chato, agora, hoje, no momento, mas um dia você vai querer talvez estar perto dessa mãe chata, desse pai chato, e ele não vai estar mais ao seu lado. Então valorize enquanto está vivo, porque hoje eu queria muito que ele estivesse vendo e vivendo comigo o que eu estou vivendo, hoje vendo as conquistas que eu estou tendo, hoje vendo eu casado com minha esposa, mas não tem como ele ver, porque ele já faleceu. Mas Deus, que é o meu pai, que tem cuidado de mim, ele tem estado aqui, está vendo. Para a glória dele, eu tenho
cada dia mais e mais me esforçado em estar na presença de Deus. E talvez você se sinta triste, com raiva, porque seu pai cobra de você, que você estudar, você ser alguém na vida. Então, tenta valorizar mais esse seu pai, esse seu irmão, esse seu parente, essa pessoa, ou talvez essa sua esposa, esse seu esposo, que tanto ama você, que tanto cuida de você, porque tem momentos na nossa vida que a gente fica chateado com certas situações, mas é uma frase que eu muito gosto, que é: o momento passa e a atitude fica. Talvez esse momento que você está vivendo é só um momento, ele vai passar, mas a atitude que você vai ter nesse momento, ela vai ficar, ela vai permanecer. Então, que a sua atitude venha a ser diferente. Daqui para frente eu peço, oro a Deus para que você tenha atitudes diferentes, para que futuramente você não venha se arrepender do que você poderia ter feito e não fez. Forte, muito forte. Porque a gente vê... É difícil, né, a gente falar para um jovem, o Berg, ele é líder dos adolescentes, né? Eu e Israel, a gente também já fomos, né, líderes de adolescente. A gente tem o Guilherme, que está aqui atrás das câmeras, líder dos jovens. É muito difícil a gente falar com jovens, adolescentes. Hoje, especialmente, esse podcast também está falando muito com eles. Falar com eles assim: olha, não faz isso, olha, respeita. É difícil, né, a gente falar isso, e parece que não entende, né? Mas são coisas que você vai entender lá na frente, que muitas vezes, muitos líderes falaram com a gente. Muitas vezes nossos pais falaram com a gente. Muitas vezes minha mãe falou comigo, meus líderes falaram comigo, e na hora eu falava: não, nada a ver, que negócio, né? Não é adolescente, nada a ver, não sabe de nada. Não, e é interessante, Carol, porque da mesma forma que os jovens eles acham que eles são donos da razão, não, na sua época era assim, hoje mudou. Não é assim, eles falam desse jeito. A gente também não nasceu sabendo ser pai. A gente aprendeu a ser pai ao longo da vida, né? É como se fosse uma empresa. Você abre uma empresa hoje, você não abre a super empresa. Você não vai abrir uma empresona assim, vai 100% dar certo. Não, vai ter um monte de erro, e você vai ver os erros acontecer, e você começa a cortar os erros, e as coisas começam a dar certo, e daqui a pouco a empresa está boa, está começando a andar. Entendeu? Da mesma forma é o pai está aqui, ele começa, tem dúvida também, que ele vai orar a Deus e Deus vai orientar. Não nasce sabendo, né? Acho que ninguém nasce sabendo, literalmente. Então é uma experiência que você vai tendo também junto com o jovem, ele vai crescendo, você vai falando. Eu acho que cada fase da vida você vai se descobrir. Quando você é criança, você não aprende. Quando você está começando a andar, você está aprendendo ainda a andar. Você está ali adolescente, você está naquela fase que acha que sabe de tudo, mas não sabe de nada. Sim. Quando você é jovem, você está aprendendo a pegar um ônibus, aprendendo a ir no primeiro emprego, né? Aprendendo as coisas da vida. Você vai levar o primeiro carão do chefe. Então são desafios ao longo da vida. Quando a gente casa, a gente não sabe de nada. É verdade. A gente casa, a gente aí a gente vai descobrindo ao longo do tempo o que é. Então, assim, cada fase tem um desafio. Tanto que essa questão do carão do chefe que você falou, é até bom quando os filhos da gente tiverem uma certa idade, eles passar pela dificuldade e você não está perto. Porque se toda vez que eles passam uma dificuldade você está lá, a gente vai querer defender como pai. Sim. Vai querer tomar a frente. Não, deixa que eu faça aqui para você. Vai lá, faz outra coisa. A gente vai querer resolver para eles. Mas é bom deixar ele sofrer um pouquinho, para na hora que dá dificuldade, ele saber o que ele tem que fazer. Agora, pegar um gancho aqui de uma coisa que vocês falaram quando vocês estavam ali adolescente, jovem, e vocês falaram muito que vocês trabalharam. É importante o trabalho? Foi importante o trabalho na vida de vocês? O trabalho é muito importante. O porquê? É porque o trabalho te traz disciplina, né? Mesmo que o objetivo é o dinheiro, ele faz você cumprir aquela meta ali. Entendeu? Eu mesmo envolvia com algumas coisas, mas eu vendia jornal, acordava cedo, vendia jornal. Aí de tarde já pegava o carrinho de picolé e já ia vender. Eu queria levantar dinheiro, nem que fosse para usar com outra coisa, mas eu queria levantar dinheiro. Então, o dinheiro ali naquela época estava meio para o caminho errado, né? Estava para o caminho errado, o investimento era errado. Aí
engraxava sapato Olha na aí. rua. Eu era um engraxador. Então eu, tipo assim, onde falava assim, que ele dá um dinheirinho, tá dando para ganhar um dinheiro, eu ia fazer. Porque Não é tinha importante, aquela né? ideia de que tinha que estudar, que tinha que focar num objetivo. Hoje a rede social fala muito em marketing digital, Muito em coisas rápido, assim, né? Ou naquela época não, naquela época Tinha nem internet, né? a internet está tudo diferente, né? Mas naquela época você tinha que plantar, regar, aí vai crescer, para depois você colher os frutos do crescimento. Hoje em dia também, só que hoje tem uma aceleração maior, né, em relação à internet, né? A internet faz tem jovem dando bem demais, né, na vida. Né? E aí, no caso do Milionário. Israel, o trabalho foi essencial para, como eu posso dizer, para sobrevivência, né? Para você sobreviver também. Foi necessário porque eu, como depois que saí da casa da minha madrasta, tive que morar de favor em algumas casas, né? Tanto na de um irmão aqui da igreja, do Orlando e da Kerly, que me ajudaram muito. Também com a Dona Maria, que era mãe da Kerly. Fiquei uma temporada na casa dela, mas sempre trabalhando, sempre dando uma ajuda de custo ali. Assim como também na casa na Candangolândia, no Rixele. Sempre trabalhando para não viver dependendo dos outros, né? Você trabalhou de quê quando você era mais novo? E já vendi milho, já vendi verdura, já vendi morango, já vendi caranguejo, sandália daquela da Coca-Cola. Tu pensar, já trabalhei assim na vida, mas sempre alegre em saber que eu tinha o meu dinheirinho, eu podia comprar a roupa que eu queria, a comida que eu queria. Era pouco, mas a gente, quando ganha pouco, a gente sabe no que a gente pode gastar, né? A gente não sai gastando com besteira. E sempre eu fui muito controlado com minhas coisas, nunca saí gastando à toa. E trabalhava... Eu lembro que já trabalhei na Feira do Guará, já trabalhei em beira de pista vendendo fruta. E nunca me envergonhei de nenhum trabalho que eu fiz, não me envergonho do que eu trabalho, porque o trabalho é o meu sustento, é o meu dinheiro, entendeu? Porque todo mundo tem um início, né? Sim, eu prefiro trabalhar e ter meu dinheiro do que depender de alguém, do que depender de dinheiro do pai, do dinheiro da mãe. Então, assim, trabalhe, independente da quantidade, trabalhe, porque Deus sempre vai abençoando. Então, olha aí, jovens, só uma observação. Jovens, é muito importante a gente trabalhar, a gente ter o nosso, né? Não, porque eu vou trabalhar agora, eu vou gastar. Não, mas para a gente saber valorizar. É verdade. Né? Porque quando a gente ganha as coisas muito fácil, a gente não valoriza. Eu acho que a importância de um jovem, você trabalhando, você estudando, que a gente vai falar sobre isso também, é muito importante, né? Porque quando você fica... Minha mãe sempre fala que mente vazia é oficina do diabo. Então, quando você trabalhando, você vai se ocupar, você vai conhecer pessoas ali, então você vai querer, né? Pode falar. Não poderia... O Israel falou aí que quando ele era jovem, alguém ajudou ele, né? Eu não poderia também deixar de mencionar a irmã Bela, a missionária. Ela mora lá na Candangolândia, ela é pastora da Igreja Arca da Salvação. Logo em torno de 17 anos, minha avó mudou aqui para o Riacho, e eu, novo convertido, queria estar naquela igreja, né, que eu conhecia muita gente e tal. E ela e o esposo dela me acolheu muito ali, muitos anos ali na casa deles, entendeu? Você vê, ela pegou quem tinha coragem de pegar um jovem envolvido com coisa errada e botar dentro da sua casa. Não sabia se o cara ia firmar ou não. Ninguém tinha coragem. Então, eu devo muito à irmã Bela. A gente não tem coragem, né? Agora, se fosse hoje. Sim, é difícil. A irmã Bela, ela me ajudou muito. Assim, eu sou muito grato a ela, assim, como mulher de Deus. Ela é uma mulher de Deus. Verdade. E vamos falar sobre o estudo agora. Vamos para essa pauta, assim, porque o Berg, você se formou já mais velho, né? Sim. Mais velho. Como é que foi essa virada, assim, para uma pessoa que não tinha nada, não tinha futuro? Como é que fez virar? E qual foram as pessoas que te influenciaram para virar essa... não posso ser não vou me contentar em ser um pintor, quero ser um engenheiro. Então, começou assim, eu tive o ensino fundamental e médio
Foi muito assim, mais ou menos, né? Porque Foi indo, né? Foi indo, né? Que a gente ia para namorar, ia bagunçar, né, na escola. Aí eu fiquei muito tempo sem ir na escola, alguns anos eu não quis ir para a escola mesmo, aí depois voltei já com 18 anos, para mais de 18 anos, alguma coisa assim. Aí terminei o 2º grau. Aí só que na minha época era mais difícil você se formar, né? Não tinha o FIES, não tinha todas essas oportunidades que hoje tem. Então eu deixei passar mais ou menos alguns anos, né? Uns 10 anos mais ou menos, 15 anos, por aí. Aí eu falei, vou fazer engenharia. Como eu já mexo com obra, eu vou fazer engenharia. Só que eu relacionava a engenharia com obra e não tem nada a ver. Porque a engenharia, você chega lá, 90% é cálculo. Você só vê... E estamos aqui de frente com 2 pessoas que nem gostam de cálculo, imagina. Aí 90% é cálculo. Os outros 10% é alguma matéria relacionada à construção, né? Resistência, materiais, alguma coisa assim, né? Mas a maioria é você calculando, estrutura, coisa parecida. Então, quando eu falei, vou fazer a inscrição para ver. Fui lá tentar uma bolsa, né? Ainda ganhei 20% da bolsa. Só que quando eu iniciei, no primeiro e no 2º semestre, eu quase que abandonei. Por quê? Porque meu 2º grau foi fraco. Então, eu tive que estudar. Foi outro desafio, buscar de novo. Entrar né? numa sala com um pessoal recém ali, terminando o ensino médio, né? Sim, não, quando o professor falava assim, você lembra de tal número elevado à 5ª potente de tal? Raiz quadrada Maria, eu vou sair... Eu não lembrava disso. Nem eu lembro. Não aprendi, aí tive que rever um monte de coisa, porque cálculo, ou você passa ou você não passa, né? Por isso que eu não passei. Um abraço para meus professores. Aí, foi na fé. Aí foi muita luta, muita dificuldade, mas graças a Deus formei no tempo certo, junto com todos os meus amigos, porque o curso começa com umas 200 pessoas. No final, acho que umas 30 pessoas só que termina. Então, graças a Deus, eu consegui terminar na época de todo mundo. Tanto que no início, quando eu queria desistir, tinha um colega lá, o Adailton. Ele falava, não, Berg, continua aí, que daqui a pouco a gente vai estar terminando e você vai falar assim, se eu tivesse continuado, eu ia terminar junto com eles, né? Que eu queria parar um semestre ou 2 para me estudar. E não, você tem que estudar na hora ali, que senão você desanima e não quer ir mais. Esse negócio de parar não dá certo, não. Não dá certo, né? E Daniela ali me incentivando, me ajudando muito. Daniela, eu sou muito grato a ela por tudo, né? Tudo, assim, todo esforço, tudo que eu passei, assim. Que aí entra a influência, né? A gente falou das más influências ali no início, né? Aí agora a gente já entra nas influências boas, né? Porque na vida a gente tem as influências ruins, né, de amigos ruins, mas também tem aquelas influências de pessoas que te levam para um bom caminho, né? No caso, a Dani aí, ela te influenciava a estudar, te influenciava, né? E eu acho que foi gratificante quando você se formou, te viu ali com aquele uau. Acho que é uma sensação gostosa, né? Foi sim. Eu tenho muito a agradecer a ela desde o início, assim, pela incentivação, né? Pelo incentivo de formar, que acontece? Quando a gente é muito corrigido, um exemplo, às vezes a gente acha que tem momentos que a gente acha que a gente sabe muito, e às vezes não é daquela forma. Eu falei hoje com Israel isso, né? Caso de família aqui agora. E às vezes não é daquela forma, aí ela me corrigia em algumas coisas, aí na nossa cabeça, tá me corrigindo toda hora me corrigindo. A gente começa a achar chato. Acho que é pro mal. Mas a gente tem que parar e pensar, será que eu faço isso? Será que eu sou dessa forma mesmo? Que no momento que você começa a olhar para você mesmo e pensar, você começa a acertar mais. Porque senão a gente vai empurrando ali uma informação errada por muito tempo e não é daquela forma. Então a gente tem que ouvir. E a gente tem que ser... eu falo isso de vida, jovem, adulto, não tem idade. Eu acho que a gente tem que parar toda crítica. Eu acho que deve ser um momento de você dar uma revisada, sabe? Porque assim, eu faço isso, acho que é a primeira pergunta. Eu faço isso? Se eu faço, eu posso corrigir? Então, assim, você começa a se policiar. Eu tinha um
chefe que ele falava muito isso. Você sempre se justifica. Sempre ele falava alguma coisa, eu não, por quê? Você já fez isso? Não, por quê? Ou você vai... Não, eu sempre tentava me justificar. Minhas respostas sempre tinham uma justificativa. E ele falava, as suas respostas sempre têm uma justificativa. E eu falava, não, lógico que não. Aí então, às vezes a gente não entende, as pessoas às vezes tentam nos ajudar e a gente acha que é uma crítica. Ou às vezes as pessoas conversam com a gente fala, não vou dar, mas é bom a gente dar ouvido, né? Sim. E se policiando para a gente tentar melhorar, né? Tanto que na obra, porque o engenheiro é um resolvedor de problema. Porque mesmo você tendo um projeto para você executar ali, não é garantido que vai dar 100% de certo tudo que você vai fazer ali. Está sujeito a você encontrar um tipo de solo ruim, ou alguma coisa acontece na obra, e ele vai resolver. Só que na hora que acontecer o problema, você não pode pensar assim, foi culpa de fulano ou de ciclano. Você tem que pensar, o que eu posso fazer para mudar isso aqui? Sim. Vamos pensar na solução. E quando a solução vem, você resolve ali com tranquilidade. Às vezes você pensou em tanta coisa, e às vezes um detalhezinho mudou tudo. Verdade. Né? E agora vamos falar sobre o chamado, né? Sobre o ministério. Vocês caminharam, né? Trilharam esse caminho, tiveram um primeiro amor, né? Vocês já contaram um pouquinho da experiência. E como é que vocês descobriram o chamado de vocês, né? O Berg, né? Ele canta, né? Toca, tem o dom da palavra também, foge às vezes. Mas o Israel também tem um dom da palavra, foge também às vezes, né? Mas Deus acho que puxa a orelha de vocês. E como é que foi assim encontrar esse momento assim encontrei o meu dom, Israel? Eu desde muito pequeno, ainda quando meu pai é vivo, eu lembro a primeira vez que Deus usou um profeta para mim, que ele inclusive vem aqui na igreja direto, o pastor Carlão, amigo do evangelista Ivan. Ele conhecia meu pai também, esse pastor, o pastor Carlão. E uma vez ele no monte, nós estávamos orando e eu lembro dele falou, Deus vai fazer de ti um pregador da palavra. E eu guardei aquilo para mim, e a vida foi passando, meu pai chegou a falecer. E eu lembro também que no velório do meu pai, quando estava ali ele descendo no caixão, que ele desceu, que colocou as flores em cima, aí veio pessoas chegando em mim falando, o que o teu pai não terminou, tu vai terminar. Forte. Aí depois veio outro e falou, o teu pai não finalizou, Deus vai cumprir na tua vida. E eu fui guardando aquelas palavras, e aí o tempo foi passando, e hoje soma-se mais de 15 profetas diferentes que eu nunca vi na vida. Inclusive também tem um pastor aqui do nosso campo, pastor Antônio Márcio, lá do Paranoá. Uma vez Deus também usou ele para mim no acampamento de adolescentes, na minha antiga igreja. Eu estava com uma boinazinha marrom, e ele falou, ei jovem, o que Deus vai fazer na tua vida é grande, é tremendo. Hoje tu não entende, mas um dia tu vai entender, Deus vai te usar. E eu chorei, Deus falou comigo, fui visitado pelo Espírito Santo. E vários profetas foram falando essa mesma coisa, que Deus ia me usar, que Deus ia fazer na minha vida, que eu ia ser profeta. Que até questão de ser empresário também. Uma vez eu estava dentro do carro trabalhando, eu faço Uber, e às vezes uma vez eu embarquei uma missionária, fui levar ela lá para perto de casa, e do nada ela falou, moço, eu olhava para você, eu via 3 lojas, ou foi 2 lojas, eu acho que ela falou, e eu só ouvindo, e ela começou a falar, outras coisas particulares, que eu não vou falar aqui, e assim, direto Deus usa os vasos, inclusive usou um hoje, aqui na tarde da bênção, falando, sai da caverna, Elias, né? Porque tem vezes que a gente se esconde, tem vezes que a gente fica triste, desanimado com certas coisas, até mesmo eclesiásticas, mas sempre Deus usa um para nos levantar, Deus sempre usa um para dizer que a promessa ainda está de pé. E talvez você esteja hoje também assistindo esse podcast e esteja aí triste, desanimado, com promessas guardadas aí na gaveta, mas que Deus possa hoje abrir essa gaveta e mostrar cada uma das promessas que um dia Ele te fez e que um dia Ele vai realizar, porque Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu para ti vai se cumprir, e quando se cumprir Ele vai prometer mais coisas, para que você sempre esteja ativo na obra dEle, ativo fazendo a vontade dEle, para que o nome dEle seja glorificado. Glória a Deus. E você, Berg, como é que foi a sua caminhada assim, quando você se encontrou assim ministerial?
E o que acontece? Quando eu me converti, eu morava já lá na casa da irmã Bela, era uma missionária, uma mulher de Deus mesmo. Tanto que ela, demônio, às vezes um cara estava endemoniado, na hora que ela chegava, o demônio já falava: eu odeio aquela mulher. Você vê, né? Que ela era uma mulher de oração, Deus usava ela para curar. Deus usava aquela mulher, ainda usa, né? Que ela não morreu. Aí eu comecei a andar com ela e ver aquilo, e eu orava muito. Eu falava: Senhor, eu quero o dom de cura. Eu falava para Deus: Senhor, me ensina a tocar, que eu quero tocar para essas pessoas aí que passam dificuldade na rua, louvar os hinos e tal, e querendo fazer a obra. Já tinha tocado alguma vez? Nunca Não. tinha tocado. Nem pegado no violão. Na verdade, tudo que eu aprendi, um pouco, né, que eu aprendi sozinho. Na minha época não tinha internet. Então eu tinha aquela revistinha de cifra, então a gente aprende ali a escala, algumas coisas ali. Os jovens não vão saber qual é a revistinha da cifra. Comprava na banca. Existia banca antigamente. Não que eu lembre, não lembro não. Cifrada. Aí eu ficava ali da minha época, não. E tal, tentando aprender, então foi muito difícil assim, né, aprender a música. Então, aí eu já sabia o porquê, o que acontece. A palavra de Deus é o nosso manual. Sim. Entendeu? Então ela ali está o exemplo do que você tem que fazer e do que você não tem que fazer. E o que acontece na vida dos apóstolos, o que Jesus falava, o que Jesus fazia, tudo ali que acontecia, ali é um exemplo para que a gente faça da mesma forma as coisas boas. E o que a gente também não faça, que estava de errado lá, de ruim. Então ali a gente ia se espelhando ali na palavra, lendo, aconteceu isso, a sombra de Pedro curava, outro estava na frente do templo, falou: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus levanta. Então a gente vai vendo aquilo ali, que ele vai inspirando a gente, e foi andando, e aí eu andando com a irmã Bela, ia lugar que pessoas endemoniadas, a gente tinha que orar, expulsar demônio, orar por pessoas doentes. E ali eu comecei... Já começou a ser um intercessor, né? Sim, eu comecei a entender o chamado. Só que a gente se acovarda em alguns momentos, né? Da vida da gente, a gente se acovarda. Tanto que ainda, igual você falou nisso, eu sou um pouco tímido. E essa timidez atrapalha muito. Atrapalha bastante. Só que a timidez é vencida. Tem técnicas para isso aí hoje. E você vencer, né? Então, logo no início, eu comecei a identificar o meu chamado, né? Só que a gente vai se acomodando e na maioria das vezes a gente se acovarda, mas a gente continua seguindo, né? Não é? E assim Mas aí você entendeu, quando você entendeu assim, Deus me chamou para fazer algo. Qual foi assim, quando estralou? Então, Deus puxou assim, eu falei assim, não posso ficar aqui parado, acho que Deus quer algo comigo. Foi essa época, foi logo quando eu aceitei Jesus mesmo. Falei: Deus me chamou. Eu lembrava muito da parábola do semeador, né? A semente caiu em boa terra. Até para sua família, né? Sim, tanto que tem primo meu que eu fui visitar um tempo atrás, ele, 15 anos preso, ele andava comigo, ele falou assim, chorando: o que você fez, velho, para mudar e tal? Falei: primo, eu só aceitei Jesus, quem fez tudo foi ele. Eu só dei o passo de aceitar e ser fiel. Testemunho vivo, né? Assim. Não é? E eu tento dar esse bom exemplo na minha família, tanto que tem outros primos que falam: não, Berg é certo pelo certo, eles falam que anda correto, né? Certo pelo certo, não faço nada, tipo assim, tento manter aquele exemplo ali, servir a Deus com fidelidade, né? Com muito esforço, muita luta em alguns momentos, mas muita insistência, porque o céu é tomado por esforço. Não é assim: se cai no meu coração, faço. Não. A Bíblia primeiro já diz: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. O coração da gente é enganoso, entendeu? Se a gente vê aquilo, o que é o certo fazer? É isso, então faça o que é certo. A palavra de Deus diz para fazer aquilo, então vamos embora, entendeu? O resultado vai ser bom, porque Deus é seu garantidor. Deus Amém. É o que garante o seu futuro e o que você foi com o objetivo para fazer, né? Olha só, a gente está com dois grandes exemplos, dois grandes homens de Deus
que Deus tem um chamado, né? Que Deus tem, através da vida de vocês, outras vidas estão sendo impactadas diretamente e indireto, porque às vezes a gente acha que as pessoas não vê, não enxerga, né? Mas igual a gente acabou de ver aqui o Berg falando, outras pessoas olham e falam assim, nossa, olha só o que Deus fez na vida dele. Quem era o Berg, né? Quem era o Israel? E onde eles estão hoje? Como é que vocês fizeram isso? Então, se vocês acabam sendo exemplo para outras pessoas, né? Graças a Deus. Porque a gente é a Bíblia que o mundo vê. Outras pessoas vão olhar, né? Então, isso é muito importante, né? Na caminhada. Porque inicialmente alguns podem até olhar assim, aquele quer ser o crentinho, não é o que é o crentinho. Porque quando ele não entende a palavra, às vezes ele até comete erros. E a gente... E somos falhos, né? Sem sabedoria... Não somos 100%. Até um exemplo, o mundo comete muitos erros. E a gente, sem sabedoria, julga muito. Porque o cara não faz aquilo. Não é ele. Ali por trás tem uma força maligna que incentiva ele a cometer aquele ato ou fazer tal coisa. O diabo, a Bíblia diz que nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade que atuam nesse século. Então a gente não luta diretamente contra o ser humano. A gente luta contra o inimigo que está influenciando. São várias potestades que ficam influenciando de certa forma. É ideia, é pensamento. Eu costumo dizer que o diabo ele não é onisciente, nem onipotente, nem onipresente. Mas ele lança uma seta e pelo seu comportamento ali, pelo que você se diz através dele, ele percebe se a seta ali pegou ou não. Ele sabe, só pelo sua linguagem corporal, assim, pelo seu pensamento e pelo tal. Seu olhar, pelo seu falar. Pelo seu falar, ele já vê ali que pegou aquilo ali em você. Entendeu? Sim. Então ele não é onisciente, ele não sabe de tudo igual a Deus, ele não é Deus. Mas quando ele lança a seta, pelo seu comportamento. Por isso a gente tem que estar atento, né? Tem que estar atento sempre ali. Já e orar aí. E agora vamos falar de uma outra parte, que agora vamos falar coisa engraçada. Agora é o momento da gente rir. Vamos começar pelo Israel aqui. Israel. O bom é que Israel sei todas as bombas. Dia, Carolina. Berg, só basta uma ligação, Daniela já me conta tudo. Mas vamos lá, vamos para as bombas. Israel, passamos tudo, né? Vencemos, né? Estamos vencendo, né? Porque eu acredito que a caminhada com Cristo é um caminho, né? De altos e baixos, né? Mas eu acho que esse é o diferente do mundo, né? No mundo a gente acha que sempre tá vitória, me fala. E aí com Deus é sempre batalha, aí vence, aí batalha, vence. Mas é isso para Deus testar a nossa fé, né? Mas graças a Deus seguimos firmes e fortes. Mas Israel, bora. Como é que foi quando você estava, né, aí em algum lugar? E como é que você conheceu a sua digníssima esposa? Quando eu conheci, que eu vi que a Carolina existe, foi num acampamento de jovens na Igreja Batista Benese, no REP. Aí, jovens, acampamento é bom, hein? Eu vi ela lá e pronto, ela existe. Mas ali, então, era ela só mais uma jovem normal. Até então, nada rolou. E o Berg? Ali eu era espiritual, estava em Deus. Estava em Deus, né? Estava em Deus. Estava em Deus. E o Berg? Daniel, como é que... Vocês casaram muito novos, né? Foi. Em 7 meses eu já casei, que eu conheci ela. A gente casou em um ano, né? Em um ano, né? Porque aqui é crente, aqui a gente namora para casar. Sim, o cristão ele tem que namorar para casar, porque a carne vai ter força ali para te levar. Casal de namorado com 2 anos aí namorando, eu sei não. Tem que conhecer, você viu ali, estuda ali mais ou menos, pede orientação a Deus, né, do que tem que ser feito e vai para cima. Mas aí vocês casaram novos, né? Novos. Eu tinha quantos anos? 23 Daniela? E ela tinha 17. Eu conheci ela com 16. O pai dela teve que assinar. Né? Aí novo ainda. Eu muito novo. Uma bebê ainda. Nossa, eu era muito inexperiente. Tanto que depois que eu casei, acho que demorou uns 30 dias para me cair na real que eu estava casado.
Muito inexperiente. Assim. Mas como é que você conheceu a Dani? Então, ela Você estudava estava na igreja? Não, eu estava afastado. Tá, Você vê, né? Eu Eu estava afastado e eu pensava, o que me prende no mundo? Porque, você vê, o diabo ele fica ali, tentando você de todas as formas, até você... Ele sabe a sua fraqueza. Ele sabe a minha, ele sabe a do Israel. Então, ele vai investir justamente na sua fraqueza. O que aconteceu comigo, né? Na época, eu falava, Senhor, eu orava. Mesmo assim, afastado... Você já orava... Eu falava, eu não tenho nada que me prende no mundo. Não é dinheiro, não é droga, nada disso. Bens material. O que me prende ainda nesse mundo, é a mulher. Que é muito difícil. O homem já nasceu com um desejo que Deus colocou nele, quando Deus falou assim, multiplicai-vos sobre a terra e tal. É um desejo que Deus colocou desde o início para o homem se multiplicar. Então a mulher... Uma coisa é o homem do mundo, né? Até o homem do mundo também, ele não vai casar com uma qualquer. Não né? vai. Não vai. Meninas, prestem atenção, hein, meninas? Homem pode ser o homem da igreja, pode ser o homem do mundo, eles não vão casar com uma qualquer. Sim. Não, e a mulher às vezes fala assim, por inexperiência ela fala, não, se eu perceber que o cara já é assim, eu já nem caso. Eu nem encosto, mas não é nada a ver, porque... No decorrer, se você não tiver Deus, as coisas vão desandar. É quase certeza que vai desandar. Aí Daniela, quando eu conheci ela, estudava no CNB, no Bandeirante. Eu andava com outro colega, estava me afastando, mas eu sempre orava e falava, Senhor, nada disso me prende lá no mundo, o que me prende ainda é mulher. Prepara uma pessoa boa para mim, Senhor. Eu orava, eu falava com Deus, Senhor, prepara uma pessoa boa. Uma morena. Que dê certo, que tudo assim, tal. E Deus preparou, tanto que eu conheci ela, eu estudava no CNB. Na verdade, eu fui com o intuito de outra mulher, para você ver, a gente é mulherengo, né? Fui com o intuito de outra menina e tal, a gente teve um envolvimento. Mas Daniela tinha namorado e ela era ali toda na dela, né? Não dava muita brecha. Mas aí depois eu fui lá outra vez, alguns meses depois, ela tinha terminado de namorar já. Aí eu comecei a conversar com ela e foi fluindo, né? E era algo de Deus, né? Era algo de Deus. Era um plano de Deus, né? Deus já tinha preparado tanto pelas orações dela, que ela já e fazia. E o importante também era, o Berg, mesmo ele estando no mundo, você orava por uma pessoa. Orava. Israel, você também orava? Orava, com certeza. Desde tudo que aconteceu na minha vida, eu sempre pedi a Deus também ter uma família, ter alguém para me ajudar, porque eu sabia que sozinho uma pessoa não ia conseguir chegar a lugar algum. E eu sei que eu tendo uma esposa, porque também para o meu ministério também, para se cumprir o que aquele que Deus tinha para a minha vida, seria bom eu ter uma mulher do meu lado, alguém me ajudando, para a gente construir algo junto. Mas é isso, né? A oração, tipo, eu também orava, né? Então a importância da gente orar, independente, né? Você que é jovem, tá assistindo aí, solteiro, né? A importância da gente já orar pela pessoa, sim, né? Para que Deus ele vai encaixando no momento certo, na hora certa, essa pessoa ela vai surgir na sua vida, né? O Berg estava afastado, né? Mas teve um encontro ali. Fraco na fé, né? Eu ia para a igreja, aí não ia, tava fraco na fé, né? Porque quando eu saí lá da casa da irmã Bela, eu vim morar aqui no Riacho, e aqui era só parente que não era crente, né? Aí a gente começou a ouvir o mundo, a dar ouvido ao mundo. Aí o inimigo aproveitou a brecha e entrou, né? Mas Deus foi muito mais misericordioso e falou: tem um plano na tua vida. Uma família, seu lugar, vou te dar uma família abençoada, vou te dar filhos, vou te dar um emprego e você vai ser feliz na minha presença. E assim ele fez. Realizou sonhos, né? Sonhos. Uma coisa que eu não entendi, Berg, tu chegou atrasado no casamento? Que história foi essa, Berg? Então, como assim? A noiva que atrasa, Berg? Então, você vê, eu era tão imaturo que no dia do casamento, você vê, eu estava acompanhando o casamento do Monoite, né? Todo preparando com antecedência. Não, eu estava na rua. Quando eu ia casar umas 7h30, 8 horas,
6 horas, 5 minutos, eu tava na rua ainda. Eu falei, vou descer pra casa, vou me arrumar que eu vou casar hoje. No tempo dele. Quando eu cheguei, a noiva já tava ali dentro do carro. Meu pai, amor. Eu tinha visto ela assim, só que eu fingi que eu não vi. Aí entrei disfarçado. Não, eu vou ali casar. Que eu tenho casa. Não, e um detalhe, gente. Ele veio a pé. Ele casou aqui nessa igreja, né? Eu morava aqui pertinho em cima. Tu veio a andando. pé. Ele chegou em casa, só se arrumou, Só tomar me arrumei banho. e desci, rapidão. Gente, a Dani, ela até conta que ele só foi. Não limpou, chegou com o sapato sujo, que ele passou em algum lugar aí sujo. Só foi. Vou casar. Ei, Lele. Vou casar. Tanto que eu demorei 1 mês pra cair na real. Deitava assim, olhava assim, ó. Tô casado agora. Não, Demorou um não, mês. demorou mesmo, porque demorou mais do que a noiva para chegar na igreja. É a primeira vez que eu vejo um noivo demorar. Vou casar. Israel, que história é essa do terno branco? Conta aqui pra gente, que a gente gosta de ouvir a história do terno branco. Terno branco. Como é que você vai no encontro? Gente, só para deixar aqui para quem não entende. Põe a foto aqui, a foto do terno branco. Depois vou pegar com a Daniela a foto do Berg no dia do casamento também, tá, Berg? Você acha que é aqui? Suando, moço, do jeito que eu era tímido, tava suando. Como é que foi a história do terno branco? Como é que você vai pro encontro? Porque Israel, gente, era tão assim, tava tão no auge, né, espiritual dele. Ele foi pro encontro, primeiro encontro, no praça de alimentação do Park Shop. Lá vem um homem de terno branco. Terno branco com a Bíblia. Tava com a Bíblia, não. A Bíblia tava com seus amigos. Eu ia para uma vigília depois desse encontro. Que na verdade para mim não era encontro, era só passar lá e tal. Aí acabou sendo um encontro. Mas depois eu ia para uma vigília, se eu não me engano, no Novo Gama, eu acho. Barão já era. E ali eu já fui já de terno branco já. Também para tentar causar uma boa impressão, né? Causou. Até hoje está aí. Causou. Imagine você, jovem, você que está ouvindo aqui esse podcast, uma pessoa vindo todo de branco no meio da praça de alimentação. Bota o terno branco. Terno branco. E o relógio. E o relógio, terno se não me engano, branco. era um dourado igual esse também. Era um terno branco e conversando com você, olhando no relógio, porque ele estava Já podia na hora, atrasar, não podia né? perder o horário da vigília, não. Varão gospel. Vigília é o mais importante. Olha aí, ó. Um não queria perder a oportunidade, né, da vigília, o outro chega aqui pro casamento atrasado. Olha aí, gente. Então, assim, meninas, a gente não pode ter tudo, né? Essa foi um pouquinho da história, né, como é que foi, mas tirando essa parte mais engraçada, né, pra gente dar uma descontraída. Hoje em dia, vocês estão casados, Berg constituiu família. Graças e olhar para trás, assim, você vê Daniela, vê os seus filhos. Se você fosse definir uma frase, assim, sabe? Olhar assim e falar, qual seria essa frase? Uma frase. Eita, é difícil. Para a família? Então, olhar para sua família, ver Daniela, ver seus filhos, tudo que você conquistou e olhar quem você foi, que frase você falaria? Eu acho que eu falaria Deus é amor. Por quê? Porque Deus é amor. E o amor é um dos fruto do Espírito, né? Então, quando você ama, você respeita, você honra, você quer ver bem ali, você trabalha ali. Você compra uma coisa para você, mas pensando na outra, se ela vai ter ou não. Então, tudo isso aí, quem coloca na gente é Deus. E o amor é de Deus, Deus é amor, né? Verdade. E você, Israel, olhar para trás hoje, a gente está constituindo nossa família, né? Ainda não temos filhos, né? Nosso filho é Labareda, inclusive tem que pegar ele lá no Gibson. Gibson, valeu, Gibson. Mas hoje, olhar para trás, aquele menino com 14 anos, ajoelhado num terreno da sua madrasta, orando para Deus para que não faltasse nada. Olhar para trás hoje e ver tudo que você conquistou, a família que você está começando, que a gente está iniciando, defina em uma frase. Acho que eu falaria apenas 2 palavras. Maravilhosa graça. Se não fosse a graça de Deus, eu nem aqui estaria vivo, porque desde lá da época da Candangolândia
que eu comecei a me envolver com aquelas coisas que eu falei aqui. Muitos hoje daquele amigos, uns estão presos, outros já morreram, outros estão vivendo a mesma vida ainda. E Deus simplesmente olhou para mim e falou: a minha graça te basta. E eu acho que essa seria essa frase, maravilhosa graça, porque Deus foi tão maravilhoso comigo, eu só tenho gratidão nisso. Olha só que legal, o Berg ele falou sobre o amor, né? E o Israel falou sobre a graça. E vincula a uma só pessoa, que é Deus, né? Se não fosse a graça e o amor de Deus, aonde estaríamos? Então, acho que a base de tudo é isso, é a graça, né? A misericórdia de Deus nas nossas vidas, né? Porque não somos merecedores de nada, mas Deus, ele com a sua graça, o seu amor, né? Ele vem nos abençoando, né? Então, que você jovem, você adolescente, ou você que está ouvindo a gente, talvez um pai de família, né? Ou uma mãe de família, né? Que olha para um lado, olha para o outro, não vê uma saída, não vê uma luz no fim do túnel. Eu tenho para te falar hoje 2 testemunhos aqui fortes, né? De que Deus tem abençoado, que Deus está abençoando, mas se não fosse a graça, o amor de Deus, e a mesma graça, o mesmo amor que abençoa a vida do Israel, abençoa a vida do Berg, vai te abençoar também, né? Que você também sinta, né, amada, sinta agraciada por Deus, porque Deus ele é amor, né? É verdade. E se fosse para falar para essas pessoas hoje, o que vocês falariam? Uma mensagem para essas pessoas que estão nos assistindo. Para o pai, vou especificar pai, mãe e filho, né? Para o pai, a gente às vezes fala algo, mas sem conhecer a vida pessoal de cada um. Mas eu quero dizer que todo esforço pelo seu filho é válido. Mesmo que você não veja resultados imediatos, que o ser humano ele é muito imediatista, e ele quer ver resultado rápido, né? Invista no seu filho, ande com ele, responda as dúvidas, perguntas dele, ame ele, esteja presente sempre. Da mesma forma a mãe já é amor de coração, né? O homem ela é muito razão, a mãe é mais coração, né? Ela, mesmo que talvez não seja 100% certa, ela saiba, mas ela sempre vai fazer com o coração ali pelo filho, né? E o filho, não perca tempo. Às vezes Deus quer algo na sua vida, só que você fica se ilusionando no mundo, com as coisas do mundo, com os benefícios que o mundo dá, que o mundo ele é ilusionista. Ele engana, ele mente, ele faz até sua cabeça, você é crente convicto do que o mundo traz, mas o final são os caminhos da morte. A Bíblia diz isso. Então, ouça a Deus, não atrase o que Deus tem para a sua vida. Deus tem muito para a sua vida, só que quando você se envolve com o mundo e com as coisas que nele há, você começa a atrasar o que Deus tem. Às vezes Deus tem um objetivo muito maior do que o que você pensa, mas você começa a atrasar isso quando você se envolve com o mundo, que a Bíblia diz, ou você vai servir um ou a outro, ou a Deus ou a Mamon, entendeu? Você serve a Deus ou você serve o inimigo. E você, Israel, se você falar para um jovem, um adolescente? Talvez tem pessoas assistindo esse podcast, né, que passou por alguma situação que foi citada aqui, tanto minha quanto a do Berg, e talvez você hoje está desacreditado aí, sentado nesse celular, olhando, assistindo, sem saber o que vai fazer, sem saber como vai prosseguir daqui para frente na sua vida. E eu tenho um recado da parte de Deus para ti, em te dizer que tudo na tua vida pode ir bem, só depende de você, porque se depender de Deus, Ele te ama. Se depender de Deus, Ele quer te ajudar. Se depender de Deus, Ele quer transformar a sua história. E agora só depende de você. Você quer aceitar isso? Se você quer aceitar isso, procure um amigo seu, uma pessoa, ou até mesmo, eu acredito que o nosso Instagram vai estar aí, você pode me chamar no direct do Instagram, eu estou disposto a te ajudar espiritualmente, orar por você, te ajudar. E talvez você está precisando de um empurrão, e esse empurrão talvez esteja vindo através desse podcast.
que o Espírito Santo de Deus possa falar mais forte ao seu coração. E eu oro para que você venha ser incentivado cada dia mais e mais pelo Espírito Santo para vivenciar as promessas que Ele tem para a tua vida. Nada acabou, nada está destruído. O Espírito Santo de Deus, Ele é luz. E talvez você não esteja vendo Ele, porque Ele é Espírito, Ele é vento, Ele é sopro. Mas Ele está agora nesse momento falando com você. Volta para casa, volta para os braços do Pai, que Ele está te esperando. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Agora, para a gente encerrar, vamos fazer aquele bate-bola rapidinho. Aí eu vou falar uma palavra, aí vocês respondem. Pensamento rápido. Vamos lá. Ó. Vou falar primeiro com Israel. Ó, um momento triste. Quando meu pai faleceu? Um momento alegre. Quando me casei? Um momento triste. Falecimento da minha mãe. Um momento alegre. Quando eu aceitei Jesus. Aí. Uma música. Chile Carvalhais, Vendavais, escuta aí. Uma música. Deus do impossível, Thales Roberto. Uma comida. Picanha, com muita gordura. Não, é uma comida. Arroz, feijão e bife. Batata frita. Um personagem da Bíblia. Paulo. Um personagem da Bíblia. Pedro. Um legado que você queria deixar assim, um legado se acontecesse alguma coisa, não estivesse velhinho, qual legado você deixaria? Qual legado você gostaria de ter? Deixar. De ter ganhado muitas almas para Jesus e essas almas ter ganhado outras almas e assim sucessivamente. E você, Berg? Que meu exemplo tenha tido uma serventia na vida de muitas pessoas. Família. Fala alguém. O que vier na sua cabeça, família. Família. União. Família, Berg. Família é tudo de bom. E agora, individual. Um futuro, um sonho, quer dizer? Sonho em ter várias empresas e poder ajudar pessoas lá do sertão que jamais imaginam que um dia Jesus Cristo morreu na cruz por elas e eu ir lá pessoalmente e poder ajudar tanto financeiramente como através da pregação da palavra. Filhos. Filho é bom demais. Né? Não tenho tempo para falar muito do filho. Você quer uma palavra? Pode falar. O momento agora. Amanda, filho, Arthur, para vocês. Então, eu tenho um casal, né? A Amanda tem 17, o Arthur vai fazer 12, agora dia 29 de agosto, daqui a alguns meses. Mas, graças a Deus, Deus tem me dado um casal de filho muito bom, muito obediente, né? Claro que, como a gente falou, né? A gente está aprendendo a educar, porque são diversas situações que acontecem, e eles vão aprendendo com a gente. Então, a gente aprende com Deus, e eles aprendem com Deus e com a gente. E é isso, gente. Muito obrigado. Acho que foi um papo muito legal. A gente falou sobre várias áreas, acho que vários pontos. E muitos jovens e adolescentes, e todo mundo que está ouvindo, eu acho que se identificaram, né, em vários momentos e que possam também todo esse testemunho, né, seja edificante, né, que a gente consiga tocar em vidas, né, porque foi algo muito forte falado aqui, né, e que a gente consiga tocar em corações, né? Amém. E aí, agora para a gente encerrar, eu quero agradecer vocês, muito obrigado. Gente, temos vários podcasts aí, a gente tem com a Midian, temos com a pastora, temos com a Carol, a gente vai lançar agora o do Berg e o do Israel, e vamos ter vários outros podcasts com vários outros convidados, então quero te convidar a se inscrever no canal da igreja, compartilhar os nossos podcasts, dá like, tá? Curte, compartilha no grupo da igreja, no grupo da família, da faculdade, da escola. Tenho certeza que alguém vai estar ouvindo e alguém vai precisar. A gente já escuta, né? O Guilherme está aqui atrás das câmeras, mas a gente já escuta vários testemunhos e que esse também possa ser mais um canal com vários testemunhos, tá? Que Deus abençoe. Israel, faz uma oração para a gente encerrar, para abençoar.
Todo Amém. mundo? Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos compartilhando momentos vividos na nossa vida, onde em todos o Senhor esteja presente. E eu creio que também o Senhor vai estar presente, Senhor, em cada momento que cada um que está assistindo esse podcast esteja vivendo, Pai. Que quem esteja nesse momento triste, que a sua alegria venha brilhar sobre ele. Que quem está, Senhor, assistindo esse podcast, Senhor, desanimado, sem direção, sem caminho para seguir, que essa pessoa possa, Espírito Santo de Deus, saber que o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. E essa vida é para vivermos enquanto temos oportunidade de viver. Espírito Santo de Deus, vem agora sobre a vida de cada um, de cada família representada. Que o teu poder possa se aperfeiçoar na fraqueza de cada um, Pai. Que eles não possam olhar para o momento deles, mas que eles possam olhar para o futuro que o Senhor tem para cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. E é isso aí, pessoal. Mais um podcast encerrado. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. E até o próximo podcast Interligados. Tchau, tchau, gente. Graça e paz. Deus abençoe.